Bom dia a todos e bem-vindos ao canal Portuguese with Leo. Before we get into the video, I'd just like to start off by saying a few words in English just to quickly explain who this YouTube channel is for and how you can make the most of it. My name is Leonardo and I created this YouTube channel for anyone who's interested in improving their Portuguese, specifically European Portuguese, which is the variety that we speak here in Portugal where I'm from. While this channel is mostly aimed at intermediate learners of Portuguese, you can still benefit from it even if you're a beginner, because I'll be speaking slowly, clearly, and using easy and simple words. Even if you feel that the video is a little hard to follow at first, you can always slow down the playback speed, and I promise that with time, it's going to become easier and easier to understand Portuguese. You can also activate the subtitles on this video, or go to my website, portuguesewithleo.com, to find the transcript of each video. Every video is also available as a podcast on all the main platforms. With that out of the way, let's start speaking Portuguese right now. Agora que já fiz a apresentação em inglês, o resto deste vídeo e os restantes vídeos neste canal serão exclusivamente em português. Como já disse, este canal é para pessoas que estão a aprender português e não encontram nada de interessante na internet para ouvir. Existem 3 grandes níveis de estudantes de português. Os principiantes são aqueles que estão a começar a aprender a língua e precisam de estudar as coisas mais básicas. Precisam de aprender a dizer olá, bom dia, obrigado, e para eles existem muitos recursos, muitos materiais para aprender o básico da língua. Os alunos avançados, por outro lado, já têm um grande domínio da língua e podem ler romances, ver filmes, séries ou novelas feitos para os falantes nativos de português. Para os estudantes de nível intermédio, no entanto, não existem quase recursos para praticar o português, sobretudo português de Portugal. Para português do Brasil, existem na internet canais de YouTube e outros podcasts. Mas para quem quer aprender português de Portugal, não existe quase nada. Aquilo que eu quero fazer com este podcast é ajudar-vos a melhorar o vosso português, especificamente o português de Portugal, ao falar de vários temas interessantes. Ou pelo menos temas que eu acho interessantes e espero que vocês também o achem. Obviamente, vou falar muito sobre Portugal, sobre a história e cultura portuguesas, e sobre a vida em Portugal nos dias de hoje. Mas também vou falar sobre outros países, sobre a atualidade e sobre outros temas como filosofia, psicologia e desenvolvimento pessoal. Eu sei que a vossa principal motivação para ouvir este podcast é para melhorar o vosso português, por isso também vou falar muito sobre a aprendizagem de línguas, que é um tema que me fascina muito. Sempre tive uma grande paixão por línguas e neste momento falo 6 línguas. O português, que é a minha língua materna, e da língua que falo melhor para a língua que falo menos bem, o inglês, espanhol, italiano, francês e alemão. Não digo isto para me gabar. O que é gabar? Gabar é falar bem ou dizer bem de algo ou de alguma coisa. E neste caso, gabar-me seria dizer bem de mim próprio, como em inglês, to brag. Não digo isto para me gabar, mas sim para que vocês saibam que já tenho experiência a aprender línguas estrangeiras e para poder partilhar com vocês todas as dicas e conselhos que fui aprendendo ao longo dos anos para que a vossa aprendizagem do português possa ser rápida e eficaz. É sobre isto mesmo que quero falar neste episódio. Quais é que são os melhores métodos para aprender português e como é que vocês podem usar o podcast Portuguese with Leo da melhor forma. Primeiro, é preciso fazer a distinção entre a forma tradicional de aprender línguas, aquela que está presente na maioria das escolas, e o método natural, aquele que é usado pela maioria dos poliglotas e amantes de línguas. O que é um poliglota? Um poliglota é uma pessoa que fala várias línguas, normalmente 5 ou mais. Começando pelo método tradicional,
Este é aquele que está mais presente na maioria das escolas. Certamente vocês que me estão a ouvir, se andaram na escola, terão aprendido pelo menos uma língua estrangeira. Em Portugal, por exemplo, aprendemos o inglês como principal língua estrangeira e o francês ou o espanhol como segunda língua estrangeira. Nas aulas destas línguas, o típico é estudar a língua como se estudam outras matérias. Estudar muita gramática complicada e aprender listas de vocabulário que muitas vezes nem vamos precisar. Isto torna a aprendizagem frustrante e aborrecida e normalmente saímos destas aulas com muita teoria, mas quando na prática tentamos falar a língua, bloqueamos e não conseguimos falar naturalmente porque estamos muito preocupados a pensar em qual será a forma de gramática certa ou qual será a palavra certa que não nos conseguimos lembrar. O segundo método de que eu quero falar, o método natural, foi desenvolvido nos anos 80 pelo professor Stephen Krashen, um professor de linguística da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Este método aborda o estudo de línguas estrangeiras da forma como aprendemos a nossa língua materna. Se vocês pensarem bem, quando aprendemos a nossa língua materna, ouvimos essa língua, estamos expostos a essa língua durante muitos anos antes de começar a dizer as primeiras palavras. E desde que começamos a falar a língua, passamos os primeiros anos simplesmente a ouvir e a repetir aquilo que ouvimos, sem estudar gramática, vocabulário, sem sequer saber escrever. O método natural tenta seguir esta forma de aprender línguas e, segundo este método, o importante não é gramática ou vocabulário. O importante é input. Input é tudo aquilo que ouvimos ou lemos na língua que estamos a aprender e vocês repararam que eu usei a palavra inglesa porque a verdade é que não há uma boa tradução de input em português. Segundo o professor Stephen Krashen, antes de começar a estudar gramática ou vocabulário, antes até de começarmos a falar, o mais importante é ouvir a língua o máximo possível. Pessoalmente, eu concordo em parte com esta teoria. Concordo que o mais importante é, sem dúvida, estar expostos à língua, ouvir a língua. No entanto, não sou contra a gramática e acho que estudar um pouco à medida que vamos aprendendo é bom para perceber melhor como é que funciona a língua que estamos a aprender. Dito isto, o objetivo deste canal, como já devem ter percebido, não é ensinar-vos gramática nem dar-vos aulas de português. O objetivo dos meus vídeos é expor-vos à língua portuguesa para melhorarem a vossa compreensão. Com o passar do tempo, ao seguirem o meu canal, vocês vão se habituar à língua portuguesa e vão conseguir compreender e falar melhor. Por isso, subscrevam ao meu canal e se gostaram deste episódio introdutório, por favor, deem um like e vemo-nos no próximo vídeo.